Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos e a todas, também o nosso bem-vindo. É muito bom poder contar com você no nosso terceiro encontro e hoje nós temos a grata satisfação de contar com um convidado, digamos, internacional, o professor Alejandro, a qual eu também dou as boas-vindas e passo nesse momento ao nosso reverendo David para fazer a apresentação do nosso nobre convidado que fará a sua exposição. Desde já, a nossa gratidão. Você que está nos assistindo, fique conosco, porque tem coisa boa para todos nós. E paz do Senhor, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso terceiro encontro. E como o pastor Omar mencionou aqui, está conosco o nosso irmão Alejandro, um grande irmão em Cristo. Ele é cristão protestante, formado em teologia e filosofia pelo Seminário Internacional Teológico Batista. Atualmente trabalha na área de tecnologia, inclusive na mesma empresa da qual eu trabalho, porém lá em Buenos Aires, e leciona aulas de tecnologia na Universidade ORT, lá em Buenos Aires. E ele atualmente serve ao Senhor Jesus na Igreja Libertador. Irmão Alejandro, muito obrigado, meu irmão, pela sua aceitação aqui na nossa exposição de hoje. É uma alegria, um prazer enorme tê-lo aqui conosco nesse terceiro encontro, tá? Então, nós passamos já a palavra para você fazer a sua exposição. Pode ser no portunhol, se enrolar a palavra, manda o espanhol que a gente tenta fazer a tradução aqui. O importante é você ficar à vontade, viu? Professor Alejandro, antes da sua introdução, permita-me essa interrupção apenas para situar os nossos convidados, os nossos telespectadores, sobre o tema do nosso diálogo de hoje. Hoje nós falaremos, na verdade, ouviremos o professor Alejandro sobre o tema a comunicação do evangelho e a cultura. Sendo assim, seja muito bem-vindo novamente e, por favor, o tempo é todo seu. Sinta-se bem. Obrigado. Bem, muito obrigado. Oi, como vai a todos e todas? Eu estou verdadeiramente agradecido pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado pelo tempo. Me desculpe, eu vou tentar falar portunhol. Eu moro na Argentina, então, algumas vezes o meu sotaque é argentino, viu? Então, vamos tentar, vamos tentar. E cumprimentando aí o que o David falou, e muito obrigado, David, também pelo tempo. Eu amo o Senhor com todo o meu coração e me apaixono por compartilhar a mensagem com cada pessoa. Aquele mensagem que alguém alguma vez compartilhou para mim, porque a verdade é que eu não sou cristão de toda a vida. Então, assim como alguém alguma vez compartilhou comigo, acredito que agora que conhecemos a verdade e somos livres devido a essa verdade, podemos glorificar a Deus em todo o que fazemos e desfrutar disso, viu? Então, bem, vou iniciar compartilhando o princípio, certo? Que foi como eu cheguei para o Senhor, então daí entender por que eu selecionei hoje esse tema que vamos a falar. É uma história bem corta, que é longa, mas vou tentar falar dos detalhes básicos para que seja claro, certinho, o porquê do tema, viu? Então, eu cresci numa casa distante do Senhor, com minha mãe divorciada, minha avó, a mãe de meu pai, porque eu tenho um problema com a pronunciação de avó e avó. Não me lembro qual é a mãe do meu pai, né? Então, ajudando e morando na mesma casa, com um pai ausente que foi embora quando eu era um bebê. Passei 32 anos de minha vida sem conhecer a Cristo, na verdade. Me considerava ateu. Então, com esse conceito como sem Deus, certo? Se o sol nascesse amanhã, eu não acreditaria nem me importaria nesse tempo. A vida é corta e eu pensava que precisava aproveitá-la. Assim foi que me tornei pai jovem, aos 22 anos, de minha filha,
linda filha Abril, que agora tem 22 anos, eu tenho 44. Então, eu comecei a trabalhar em tecnologia e entre técnicos e engenheiros, onde a verdade é o que você experimenta, o que você vê, a lógica rege os resultados das coisas, certo? Então, eu venho de lá. No 2010, eu empecé a estudar administração de empresas e terminei em 2013 por necessidade, certo? Porque já que no meu trabalho, para construir uma carreira, eu precisava de um diploma universitário. E aí aconteceu uma coisa mágica, certo? No meu trabalho, onde meus chefes notaram que era uma característica que muito boa minha, que quando eu estava no escritório, eu vestia o casaco de Alexandre, como acho que é meu nome lá no Brasil. Um funcionário sobre o qual ninguém sabia nenhuma coisa, que eu nunca tinha problemas e sempre, com boa atitude positiva, resolvia os problemas do trabalho de forma eficaz. Um verdadeiro líder, falava Melis. De fato, meu chefe falava isso. Mas isso não é o começo. Vamos voltar mais um pouco atrás, certo? Em minha juventude, li a Bíblia como un libro de historias y contos fantásticos de una cultura que ainda existe, os judeus, y, ou pelo menos era assim que eu entendia na época que era a Bíblia isso, certo? Sempre estive a margem da fé, então não tinha entendimento do que se tratava. Foi nesse contexto que aconteceu, na empresa em que eu trabalhava. Havia uma pessoa em quem chamavam de o pastor, viu? Que acho que na maioria das empresas existe, aquele cara que fala com você de Deus, viu? Que todos os dias falava comigo sobre Deus e a partir da minha leitura anterior, eu lembrava que as coisas não eram tão simples como ele me contava. Então, uma das coisas que aconteceu, ¿sí? Foi que eu iniciei a brincadeira com ele, reformulando coisas da Bíblia que eu lembrava, dizendo para ele, pastor, acho que você está errado, as coisas são de outra maneira, de acordo com o que está escrito, certo? Porque eu havia leído a Bíblia, mas como se fosse um livro de história, viu? E um dia, nessa empresa, me nomeraban chefe dele, e um daqueles dias que ele veio falar comigo sobre Deus, eu disse para ele, pastor, obrigado, mas eu não preciso que você fale comigo sua fé, sobre sua fé. Eu a respeito, mas não preciso dela. Agradeço se você evita isso comigo. Eu gosto de você, eu quero você, você é uma boa pessoa, te aprecio, como nós falamos, mas peço que me ajude a respeitar a escolha mútua, e foi assim que o cara não falou mais comigo sobre isso, até outubro de 2011. Então, contexto. Naquela época, eu tinha me separado de da mãe, da minha filha, un relacionamiento turbulento, con infidelidades mutuas, falta de respeto, todas aquelas coisas que Deus curou e me libertou em minha vida, certo? Agora. Mas isso é um spoiler do que vem depois. E em uma daquelas noites em que eu saí com um amigo para me divertir, tentaram me roubar meu carro, viu? Então, as pessoas que tentaram o roubo entraram no meu carro, nos passaram para o banco de atrás e quando estavam escapando com o carro, bateram com meu amigo e comigo dentro do carro. Embora nada grave,
tinha acontecido, desde aquele dia eu fiquei sem carro, eu tive que viajar todos os dias para o trabalho e para a universidade, de transporte público, trem, 3 ônibus de ida e de volta, e a universidade, além da separação do trabalho e todos os problemas da vida, foi todo assim uma semana seguinte a isso que aconteceu, certo? Muitas cargas, até que uma sexta-feira, nessa semana, para mim, nesses tempos, era como hoje falam o sextou, certo? Bem, e que foi, viu? Aquele pastor, o cara, se aproximou de mim e diz: Ale, desculpe, eu sei que você me diz que preferiria que eu não falasse sobre minha fé, mas quero que você saiba uma coisa. Deus me diz que Ele está prestes a mudar as coisas em sua vida, que confie nele. Mesmo que você não o veja, Ele está com você. Minha resposta foi: obrigado, Max, porque o nome dele é Max. Tenha bom final de semana. Até mais. E foi assim. Eu saí, os 3 ônibus, de fato o primeiro, e foi então quando, esperando o segundo ônibus, em frente da cidade universitária em Buenos Aires, fazendo aquela longa fila, como en un diálogo conmigo mismo, é que me perguntei, viu? Como Deus poderia mudar minha vida? E eu senti paz, viu? Eu entendi que algo, fico emocionado, eu entendi que algo não estava certo naquilo que estava acontecendo. Naquele momento entendi que Deus poderia me dar essa paz e pensei, em uma forma de pergunta, para mim, cara que Deus não existia, pero sentiu uma coisa diferente, viu? E eu perguntei para isso que aconteceu nesse momento: se você pode me dar essa paz, por que não aconteceu antes? Enojado, viu? E a resposta que eu entendi foi porque não era o momento. Rapidamente, minha resposta foi: por que não era o momento? E a resposta que eu compreendi: era necessário que eu sofresse essas coisas que eu sofria ao longo de minha vida, porque não era um momento, que não foi antes, viu? E naquele momento, todos os momentos em que eu simplesmente não escutei, vieram a minha mente, viu? Pessoas que falavam comigo, que tentavam compartilhar comigo a palavra de Deus, e eu não escutei. Então, aí, eu comecei a chorar, viu? Foi estranho. No meio de todos aqueles problemas, com a paz no meu coração, porque eu sentia paz, mas chorava, viu? Uma paz que até então eu nunca havia experimentado, e choro que eu não conseguia parar. Não sei o que as pessoas no meu alrededor pensaram, e a verdade é que não reparei. Mas peguei meu telefone, liguei para o pastor e eu disse para ele: neste domingo, você me convidaria para a sua igreja? E foi, viu? E a resposta dele foi: sim, claro, venha para casa, tomamos o café da manhã e vamos. Foi bem simples. Desliguei, subi ao ônibus e aí foi. E Deus falou comigo nos seguintes meses. Eu fiz todos os cursos da igreja para entender um pouco mais sobre Deus, e foi assim que, sem mais cursos para fazer na minha igreja, me encaminharam para começar o seminário. Eu fazia muitas perguntas, viu? Porque eu queria conhecer, porque minha vida havia mudado. Eu havia encontrado essa fonte de água que cura ao homem e queria entender como isso funcionava, para poder compartilhá-lo com outros.
porque ouvía algumas vezes na reunião na igreja o cordeiro imolado, a trindade, o filho do homem, coisas que devido à curiosidade como a qual o Senhor me abençoou, eu queria aprender e compartilhar com aqueles que, quizás como eu, por não entender, optavam por manter afastados, viu? Então, nunca deixei de fazer desde aquele momento isso. Eu não entendo alguma coisa, procuro, investigo, abro a Bíblia, investigo o que aconteceu nesse tempo e compartilho a enseñanza. Aquilo que eu aprendo, compartilho. Aí é como nós chegamos até agora, viu? E por que eu elegi esse livro, esse texto que eu vou compartilhar? Foi só a introdução, mas eu acho que é interessante porque Deus fala pelas histórias que ele dá para nós, certo? Yeah. Essa é parte da minha história, E é parte da história daquele cara que está escutando agora, daquela mulher, daquele homem que ainda não conhece a Deus, mas Deus quer conhecer ele, quer conhecer ela. É uma questão de vontade, certo? De voluntad, como nós falamos em espanhol. Bem, introdução. Portanto, certo? Com essa introdução, eu gostaria de falar sobre um dos temas que considero de extrema importância, que é como o conhecimento das diferentes correntes de pensamento ao longo da história pode enriquecer e expandir. Quando eu falo de expandir, eu falo de permitir um canal para compartilhar, certo? Expandir a possibilidade de nossa expressão dessas boas notícias do Evangelho, porque o Evangelho é boas notícias, certo? Aí, em particular, vou abordar esse tema à luz dos 4 tipos de Cristos, como fala, e está proposto por um teólogo que é Richard G. Niebuhr. Ele foi um teólogo influente e erudito no campo da teologia cristã e a ética religiosa, viu? Entre suas contribuições mais notáveis está sua obra Cristo e a Cultura, na qual ele explora como a fé cristã se relaciona com as diferentes corrientes culturais e filosóficas ao longo da história. Em seu livro, Niebuhr representa 4 tipos de relações entre o Cristo e a cultura. O Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura, o Cristo sobre a cultura e o Cristo e a cultura em paradoxo. Para isso, temos que pensar que é paradoxo, certo? Paradoxo é uma declaração ou situação que parece contraditória, mas que pode ter uma verdade subjacente ou um significado mais profundo que pode não ser evidente na primeira vista. Em outras palavras, um paradoxo implica uma aparente incongruência ou contradição que desafia as expectativas lógicas ou racionais, certo? Que acho que é uma das coisas que acontece, por exemplo, onde nós trabalhamos, que é tecnologia, onde você trabalha com técnicos, engenheiros e falam, cara, muitas contradições, mas nessa tensão é onde você consegue procurar e encontrar o significado real das coisas que em aparência são de uma forma determinada, mas a verdade é subjacente, viu? Ou é a interpretação que vamos agora a falar disso. Bem, então voltando, o que esses 4 tipos representam? Cada um desses tipos representa diferentes perspectivas sobre como o cristianismo pode interagir com a cultura circundante. Porque nós somos pessoas em uma cultura. Vocês em Brasil, com a sua cultura, a sua história, eu aqui na Argentina, mas subjacente disso está
esa cultura que está en nuestros corazones y permite para nosotros entender a vida de otra forma, ¿viu? Con alegría além da adversidade. Ou, bem, é parte do spoiler, alerta de spoiler. Bem, que acontece então? Proporcionando um quadro útil, assim, para abordar as questões da fé, a moral, em contextos de mudança constante, viu? Então, além do trabalho do Richard Niebuhr sobre a relação entre Cristo e a cultura, ele foi um defensor da ética cristã. E o seu pensamento influenciou a teologia moral e a discussão sobre a relevância da fé na vida cotidiana. Coisas que acontecem todos os dias em nossas vidas, geralmente são refletidas nos livros dele, certo? Então, seu foco na relação entre a fé e a cultura continua hoje sendo um tema atual na teologia contemporânea. Então, se você tira um livro dele hoje, ou seja, você lê um livro de hoje, você vai identificar que há muitas coisas que acontecem. Para aquele cara que não tem relação com a igreja, com Cristo, você pode lerlo como se fosse um estudo de sociologia, filosofia, de pensamento atual, viu? Aconteceu muitos anos no passado, mas muitas das correntes de pensamento que hoje nós vivimos, falam mesmo aquelas palavras. Então, é um desafio para aquele que não conhecia o Senhor, mas gosta da sociologia, da responsabilidade social, daquelas coisas que são importantes para o ser humano, para entender a realidade, onde foi arrojado na existência, entender coisas que, desde o preconceito, você pode falar, não vou ler nenhuma coisa desses caras, que são interessantes. E dessa informação que você recebe nesses livros desse autor, tem aquela mensagem subjacente, viu? Então, isso é como apresentação dele. Mas, como se entende essa relação entre a fé e as filosofias? Isso é parte do meu análise. Para a preparação do Evangelho, para a pregação do Evangelho, é essencial ter em mente que a teologia e a filosofia sempre estiveram interligadas. Pensadores religiosos, filósofos, buscaban respuestas para las cuestiones más profundas de la existencia a lo largo de la historia. Y ese diálogo influenció a forma como el Evangelio es presentado en diferentes contextos culturales y filosóficos. Ahí van aquelas quatro visões do Richard Niebuhr do Cristo, viu? Então, lembre-se de que o Senhor fala conosco para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, falou Paulo, e a fim de ganhar eles, para que os que não tenham a lei recibam ao Senhor. Então, assim, o livro, voltando para o livro, que li no terceiro ano do seminário, confirmou o que eu estava fazendo nas aulas, certo? Continuar aprendendo as dinâmicas da comunicação e o pensamento que o mundo propôs historicamente à luz sempre do Evangelho. Cada uma das coisas que eu leía, por exemplo, de pensadores do passado, eu procurava elas na luz do Evangelho, porque o Senhor comunica por meio de todo o mundo. O Senhor usa todo o mundo para comunicar. E é importante isso, porque você recebe uma mensagem e o Espírito Santo é aquele que faz a conversão, certo? A mudança de esse pensamento para o pensamento que é bom para nós, viu? Bem, voltando, porque o Evangelho é aquele que dá a luz. De fato, me lembrei
me lembrei que é uma conversa muito interessante entre os Giuseppe Ratzinger, que é o Papa foi o Papa Benedicto, e Jürgen Habermas, na Universidade de Baviera, que fala sobre isso, sobre a razão e a fé, que é muito interessante, e as compatibilidades que existem, certo? Porque hoje muitas pessoas falam a fé é impossível falar com a razão. Mas aí você tem um referente da igreja, que foi depois Papa, o Papa Benedicto, e Habermas, que é um referente da sociologia, certo? Que é uma pessoa da ciência. É muito interessante, mas essa acho que é uma parte de outra conversa, como vocês falam. Tá Certo? certo. RS. Bem, então, voltando, vamos a explorar brevemente cada um deles, daqueles pontos que eu falei. Cada um dos Cristos, quando eu falo dos Cristos, é da visão de Cristo de cara a essa escrita, e como nós podemos visualizarlo en pessoas no longo da história, vai ter 4 divisões. Vou separar cada um deles em 4, tentando fazer justiça com o livro, certo? O foco dessa visão do Cristo, do Senhor, as pessoas na história, a pessoas da história que tiveram essa abordagem, o exemplo textual do livro, com a reflexão bíblica, bem curtinha, e a utilidade para o pregador desse enfoque, nesse contexto, né? Então, o primeiro daqueles Cristos que ele fala é o Cristo contra a cultura. Nesse enfoque, Cristo é visto como o contrário à cultura circundante. Algumas vezes acontece isso, viu? Aqui a tarefa do pregador é desafiar e confrontar as ideias e valores culturais que entran en conflito con os principios do Evangelio. Podemos exemplificar isso com os primeiros mártires cristianos. Aí nós temos a Esteban, ele foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva em Jerusalém e se tornou o primeiro mártir cristiano, registrado no livro do Atos dos Apóstolos, Atos 7, de fato. Ele foi apedrejado por sua fé. Ele estaba numa cultura contra essa cultura, com sua nova cultura. Ele tinha uma mensagem e compartilhava aquela mensagem. Depois também temos ao Pedro e Paulo, dois dos apóstolos mais prominentes. Pedro e Paulo foram martirizados em Roma durante a perseguição aos cristianos sob o emperador Nero no século I. Pablo foi crucificado enquanto Pedro foi crucificado, enquanto Paulo foi, bem, decapitado. Temos muitas versões, mas continuando a linha do que nós podemos encontrar no livro, expressa isso, certo? E depois temos a Perpétua e Felicidade, que são duas mulheres cristãs, justamente com outros companheiros, foram martirizadas em Cartago no ano 203 depois do Cristo. Perpétua deixou um diário muito interessante que narra suas experiências como mártir, conhecido como Os Escritos de Perpétua. Muito interessante, é leitura muito antiga, mas deixa para nós uma mensagem do que foi, nesse tempo, a defensa das ideias e a persecução devido a isso, né? E depois o Justino Mártir, que acho que é mais um pouco conhecido, um teólogo cristão influente do século II. Justino foi preso e martirizado em Roma por volta do ano 165, se mal não me lembro, por sua defensa do cristianismo e sua recusa em adorar aos dioses romanos, né? Bem, alguns exemplos na leitura do livro são que Niebuhr fala
o Jesus histórico representa o Filho de Deus contra as religiões e culturas do mundo. Aí a referência bíblica para aqueles que conhecem a Bíblia e aqueles que não, um desafio para a leitura do Cristo contra a cultura é o confronto de Jesus com os vendedores do templo. Como mencionaba anteriormente, en João 2, 13 até o 22, Jesus desafia a corrupção e a comercialização da religião. E muitos que não conhecem ao Senhor podem falar: alguém falou para mim que isso acontece na igreja. Mas é interessante ler para conhecer e entender. Bem, é uma leitura bem atual, né? Mas é um desafio para todos, para aqueles que creemos e aqueles que não. E onde é que fica a verdade? Na Bíblia. Você consegue ler. O Senhor vai fazer a obra. Bem, além disso, outro exemplo e outra exemplo textual do livro é o cristianismo. Enfrenta a cultura e sua história com uma revelação decisiva. A referência bíblica é, e acho que essa referência, eu esteve na Israel, onde aconteceu isso, ou onde as pessoas acham que aconteceu isso, porque a história algumas vezes fica bem longa, mas quando você está parado aí, na frente do Mar de Galileia, onde foi o Sermão da Montanha, em Mateus 5 ao 7, Jesus contrasta o ensino cultural e religioso com os valores do reino de Deus, desafiando assim a cultura e a moralidade de seu tempo. É uma boa reflexão para aquele que conhece ao Senhor e aquele que não conhece, porque consigue mudar nossa forma, como eu falei, certo? Eu não creia em nenhuma coisa. E essas mensagens mudam a forma como você percebe a realidade. Porque você tem na frente de você, no outro departamento, na escola, em outro lugar, outra pessoa, que não é como você, é muito diferente. Mas sente como você sente. Vive como você vive. Então, lleva para nós, desafia nossa percepção da realidade de falar: opa, cara, minuto, eu tenho outra vida. E eu não pensava dessa forma. E Jesus falou para mim isso fazem 2000 anos. Então, é o desafio de ler e aprender dessas coisas, né? E ter um coração disposto para receber isso. Então, até aí, o nosso primeiro desafio, o Cristo contra a cultura e os exemplos. Depois temos o Cristo da cultura. Nesse caso, buscas encontrar aspectos na cultura que sejam congruentes com a mensagem cristã. Isso implica uma integração e adaptação do evangelho às normas e valores culturais atuais ou desse tempo. E aí temos alguns referentes em termos de figuras históricas que poderiam ser consideradas representantes da perspectiva do Cristo da cultura. E aí podemos mencionar pessoas que trabalharam para conectar a fé cristã com a cultura em seus respectivos contextos. Alguns exemplos são Agostinho de Hipona. Acho que a história deixa com o Santo Agostinho, que foi um teólogo e filósofo cristão influente no século IV. En su obra A Cidade de Deus, ele explorou como a fé cristã poderia se relacionar com a cultura e a filosofia de sua época. Ele falava para os filósofos desse tempo, em forma que os filósofos entendiam, e ele fundia conceitos filosóficos com a teologia cristã. E muitas pessoas que não conheciam a Cristo conheceram
pela mensagem que li compartilhavam, os termos que li compartilhavam. E assim aconteceu também com Tomás de Aquino, que era un teólogo y filósofo medieval, que era conocido pela tentativa y de reconciliar a filosofía aristotélica con a teología cristiana. Seu trabalho buscaba integrar a razão e a fé de maneira coerente. Veja como, depois de centros de anos, Habermas y Benedicto tentaron facer o mismo. É uma coisa que o tempo pasa, mas o Señor permanece y o ser humano procura para, nesse vacío existencial, completar una cosa que só o Señor consigue completar, ¿cierto? Só procurando Él como o ser humano consigue ser completo y libre, porque también podemos falar muito da liberdade, certo? De fato, outro referente muito interessante disto é o C.S. Lewis. Não sei como se fala em português, Lewis ou Lewis, que foi aquele cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele foi um escritor apologista cristiano y se esforzó para relacionar a fe cristiana con la literatura da cultura popular. Ahí está una de sus obras, las Crónicas de Narnia, usa narrativas alegóricas para transmitir los principios cristianos en un contexto accesible al público, ¿no? En general, para que aquellas cosas que nos falamos sean entendibles para otros, por medio de la literatura. O, por ejemplo, hoy, argentino, o Papa Francisco eu não falo que sejam modelos representativos do que a gente crê, certo? Mas são pessoas que integram ao Cristo como a cultura. O Papa Francisco, por exemplo, é conhecido porque o seu ênfase na misericórdia e na justiça social é seu foco na interação entre a igreja e o mundo contemporâneo. Ele trabalhou para conectar a fé cristã com questões culturais e sociais do século XXI. Bem atual, viu? E alguns exemplos do livro, devido a isso, é que Cristo e o termo ideal de uma evolução progressiva na religião e na cultura. Hizo na escrita podemos ter referencias y podemos encontrarlo en un diálogo de Jesús como escriba en Marcos 12, 28, 34, onde Jesús confirma a importancia do amor a Deus y ao próximo, elementos congruentes con a cultura religiosa judía. ¿né? Outra referencia é Cristo é a culminação de um processo de desenvolvimento moral. E essa é muito boa, porque Jesus destaca a continuidade da lei em Mateus, em 5:17, sugerindo assim uma relação com esse Cristo como a cultura, que continua e aprimora a moral e a ética existente, viu? Com a sua própria mensagem, uma mensagem de salvação, uma mensagem de verdade, num tempo de oscuridade, porque se nós conhecemos aquela parte da história, aconteciam muitas coisas. De fato, o povo crucificou Jesus, né? Essa era a realidade daquele tempo. Y Jesús fala isso en propia pessoa. Bem, nessa perspectiva, y para fechar isso, nessa perspectiva, o pregador pode destacar como o evangelio pode enriquecer y dar significado a cultura existente. Então, dessa forma, podemos continuar o terceiro, que é o Cristo sobre a cultura, onde nessa visão, Cristo é destacado como um juez, fala ele, unívoro.
que o senhor da cultura, sobre essa cultura. Algumas figuras históricas que acho que conseguimos para refleitar isso foram o Constantino o Grande, que ele foi o primeiro imperador romano, e se converter ao cristianismo e desempenhou um papel muito importante na promoção e legalização do cristianismo no Imperio Romano. Seu edito de Milão, em 313 depois de Cristo, permitiu a prática do cristão sem temor à perseguição. Então, aí nós temos um Cristo como juez, como a lei que é dada para nós. Aconteceu o mesmo com Teodósio I, que foi outro imperador romano que emitió un edito de Tesalónica no 380, estableciendo o cristianismo niceno como a religião oficial do Imperio Romano. Ele também decretou leis que proibían outras formas de religião, mas aí o foco é o Cristo sobre a cultura, certo? Que podemos ter críticas e fazer uma análise de cada uma delas, como estamos fazendo, para depois falar qual é o Cristo aquele que nós conseguimos compartilhar hoje, nessa situação onde você está compartilhando sua fé na escola, no trabalho, onde seja, né? Isso foi a reflexão extra. Também temos como referente histórico o Carlomagno, porque o Carlomagno foi um imperador franco que desempenhou um papel fundamental na promoção do cristianismo no Reino Franco. Ele promoveu a educação e a lei e a ordem sobre uma perspectiva cristã, né? E depois o Papa Inocêncio III, acho que foi outro, ele exerceu grande influência sobre a Europa medieval, usando o poder da Igreja Católica para moldar a cultura e a política do período. Essas figuras históricas são exemplos de líderes que buscavam impor ou promover a fé cristã como uma parte central da cultura de seus respectivos impérios ou reinos. Eles adotaram uma abordagem de Cristo sobre a cultura, em que a fé cristã foi usada como base para o ordem social e cultural. Na perspectiva Cristo sobre a cultura, acho que o pregador pode destacar como a fé cristã pode influenciar e moldar a cultura em que vivemos, estableciendo principios y valores cristianos como alicerce da sociedade, certo? É interessante para fazer a análise. E acho que com aquelas 3 visões de Cristo podemos construir a quarta, que é Cristo e a cultura em paradoxo. Agora que conhecemos o que paradoxo é, ou enriquecimos aquela definição, essa abordagem reconhece que o relacionamento entre Cristo e a cultura é complexo e frequentemente envolve tensões e paradoxos. Usa essa visão, reconhece que os cristãos não podem simplesmente ser absorvidos pela cultura, mas também não podem ser radicalmente opostos a eles. Não conseguem opor radicalmente a cultura, porque vivimos no mundo, né? Aqui estamos. A cultura é aquela que faz que eu fale espanhol e vocês falem português e alguém fale inglês. A cultura da língua, a cultura da sociedade, nós vivimos aqui. E o Senhor se fez homem, caminhou entre nós, para que nós consigamos ver que Ele não é um Deus que fica longo. Ele caminhou entre nós. Então, se Ele gostaria de ficar longo da cultura, provavelmente falaria para nós desde uma nuvem, e não foi assim. Bem, essa perspectiva de cultura
no necesariamente opostas, certo? Porque é parte da vida, consiguen coexistir de maneira paradoxal e desafiadora, né? Alguns referentes, e são mais um pouco atuais, são Kierkegaard, que foi um filósofo e teólogo dinamarquês, que explorou questões da fé, da cultura, de um jeito meio doido, sabe? Mas ele defendeu a importância da fé, desde meu ponto de vista, me desculpe. Mas ele Ok. defendeu a importância da fé individual e da relação pessoal com Deus. Uma relação pessoal, viu? Uma atenção daquele Deus que fica lá no longo da história, mas que fica conosco naquela descoberta de entender que Deus é atual, está conosco, né? E muitas vezes o Kierkegaard falava que entra em choque com as religiões institucionais eh, das modinhas culturais de sua época. É assim. También temos a Blaise Pascal, que foi un matemático, físico, teólogo francés. Ele mexeu com as tretas entre a fé e a razão, como a maioria de nós, acho, ou en meu caso. E também entra entre a desgracia e a grandiosidade do ser humano no seu livro Pensamentos. É muito interessante esse livro, de base para o seminário, no menos. E como aquele papo de Deus, de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacobo, uma citação da Bíblia que ele usou, e ele dá uma valorizada na relação pessoal com Deus em meio da cultura. Também temos a Dostoiévski, que é um novelista russo que botou para quebrar as questões da fé, dúvida e existências nas obras dele, tipo Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. Os personagens dele geralmente se debatem em dilemas morais e espirituais como um cenário cultural que reflete das paradas bem tensas e paradoxais na vida, né? E, por último, eu deixei a um cara que o nome foi Dietrich Bonhoeffer. Eu gosto muito dos livros dele, mas foi um teólogo e pastor alemão. Dietrich Bonhoeffer desafiou ao regime nazista na Alemanha e foi pro-Beleleu, acho que é a palavra, por causa do esquema para matar ao Hitler, e a vida dele e os escritos, tipo O Costo do Discipulado, mostran a parada entre a fé cristiana y a circunstancias culturales extremas. Esas caras son ejemplos de figuras históricas que vivieran e ensinaran no medio de umas paradas bem loucas, porque foram tempos bem complexos, certo? Da tensão da razão e da fé, da persecução entre a fé e a cultura na época. A influencia y los escritos deles refleitan cómo es complexa esa perspectiva de mantener una fe firme en un mundo diversificado y lleno de desafíos. As referencias do Niebuhr foi minha reflexão essa, mas em 1 de Coríntios 9, 19 e 23, o apóstolo Paulo fala sobre ser tudo para com todos, para ganhar alguns para Cristo. Ele reconhece que a complexidade da relação entre a fé cristã e a cultura circundante é um bom mensagem, uma boa mensagem, acho. E também outra relação entre Cristo e cultura é sempre um paradoxo, fala ele, porque fala da tensão entre a cultura e o evangelho, é ilustrada em Mateus 10, 34 ao 36, onde Jesus fala
sobre trazer a divisão mesmo dentro das famílias, mostrando o paradoxo de seguir a Cristo num mundo culturalmente diversificado. Hay atenção lá, né? E também fala, e está muito interessante, e acho que para fechar, que o cristianismo não pode simplesmente ser colocado no fronto como a cultura, porque parte do conteúdo da cultura pertenece à fé cristã. Então, essa perspectiva pode ser útil para pregar o evangelho em contextos em que a cultura da fé cristã estão em bastante diálogo, em constante diálogo e negociação, permitindo que os crentes busquem uma abordagem equilibrada. Acho que entre aquelas 4 visões do Cristo, é interessante conseguir fazer uma conclusão. E aí vou falar da conclusão, tendo em conta a leitura e a reflexão que nós, como pessoas, conseguimos fazer daquelas abordagens, certo? Então, como conclusão, aí o que conseguimos fazer é conhecer as diferentes abordagens de Cristo e a cultura propostas na Bíblia e aproveitando o desenvolvimento das ideias no livro do Niebuhr, certo? Porque, e eu falo do livro do Niebuhr para falar de uma pessoa que faz a atualização de alguns conceitos em termos do que você consegue compartilhar bebendo um cafezinho como um cara ou um amigo em algum lugar. Das mesmas expressões de uma pessoa que, para nós, os cristãos, Cristo é cercano, certo? Consigue falar para nós na mesma língua, no mesmo sentido que nós falamos. Pero para aquele que não conhece, você fala nas expressões que são conhecidas de uma pessoa atual, viu? E esse livro consegue ajudar com isso, acho. Então, para enriquecer a pregação do evangelho, para aqueles que creemos, para aqueles que não entender, em termos atuais, em termos de pessoas que falam bebendo aquele cafezinho, permitiendo que los pregadores entendan cómo a fe cristiano se relaciona con a cultura circundante en diferentes contextos, y cada una de esas perspectivas ofrece insights útiles para comunicar o evangelio de manera eficaz, sea desafiando a cultura, integrándose a ella, moldando a ou navegando nas tensões e paradoxos entre a fé e a cultura. Por tanto, ao compreender esses modelos, os pregadores podem se adaptar e abordar as necessidades espirituais das pessoas de maneira mais significativa, considerando o contexto em que vivem, ou o objetivo final é levar as boas novas de Cristo a todos, independientemente de sua relação com a cultura, de forma de transformar vidas e fazer a reconciliação com Deus. Que então isso lleva para mim para pensar como, para fechar, toda a informação que acho que é informação que cada uma das pessoas que escuta vai receber e tomar as coisas que o Senhor tem para eles nesse momento, que a graça do Senhor Jesucristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, né? Com vocês e conosco por aqui. Então, acho que toda essa informação, espero que seja muito boa. Obrigado por me dar a oportunidade de compartilhar essa mensagem com vocês. E que Deus os abençoe e os guie os seus caminhos. Amém. Amém, Ale. Muito obrigado, viu? Pastor Omar, o senhor quer fazer uma pergunta para ele? Eu vou deixar a pergunta para o mestre aqui. Na verdade, como ele falou, tenho aprendido bastante aqui, então, com certeza, eu vi ele anotando assim, alguma coisinha, ele tem alguma pergunta aí relevante sobre. Por favor, pastor. Primeiro, uau, graças por tua apresentação.
Muito buena, extraordinária. Ah, bem, Eu tenho uma pergunta a você. bem, Fazê-lo-ei em português. perfeito. Bem, dentro desses modelos que foram cunhados pelo o Niebuhr, do Jesus contra a cultura, do Jesus com a cultura, do Jesus sobre a cultura e do Jesus como um paradoxo com a cultura. E aí eu posso me recordar de alguns personagens, né? Por exemplo, do Jesus contra a cultura, eu colocaria também o Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, como eu chamo. Colocaria do Jesus com a cultura o missionário do século XVIII e XIX, o Hudson Taylor, que se adequou na vestimenta, na maneira de se ser percebido na China. Então, ele se adequou à cultura, né? No sentido de que a vestimenta não interferiria na mensagem do evangelho. Desse Jesus sobre a cultura, e também o paradoxo da cultura, eu levo em consideração que o evangelho não é o assassinato das culturas, a não ser que essas culturas elas sejam já uma cultura de assassinato, de terrorismo, de martírio, de opressão, aí sim. Dentro dessa perspectiva, professor Alejandro, analisando, porque isso aí que o Niebuhr nos propõe é o que eu chamo de dificuldade interpretativa, porque aparentemente não, mas interpretar a cultura, que também é interpretar a realidade, é um exercício muito difícil, requer muito esforço, né? Requer um esforço de não só de percepção, mas também de todos os nossos sentidos. O senhor, como um cristão, mas também como um cientista e também como observador e alguém que precisa transmitir a verdade de Cristo, observando esses conceitos e todos esses métodos aplicados pelo o Niebuhr. Para o senhor, como que nós poderíamos hoje, nesse conflito existencial, em que a cultura ainda mata os cristãos, né? E muitas vezes com a defesa de que nós fomos aqueles que assassinamos as culturas. Como é que a gente pode trabalhar sem negar o evangelho, né? Sem adaptá-lo a uma realidade do outro, porque um diagnóstico em qualquer cultura de Cristo é o mesmo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos carecem de perdão. Então, a cultura, ela não determina e não muda esse diagnóstico de Deus. Então, como a gente, como cristão, podemos lidar a partir dessa perspectiva com os movimentos hoje anticristão? Bem, eu acho que, como você falou, certo? Aí a mensagem é subjacente. Então, desde a postura cristã, nós compartilhamos a mensagem que recebimos quando eu falava de subjacente, é que a verdade fica na Bíblia, certo? Aí alguém poderia falar, ok, eu interpreto uma coisa ou outra. E aí o importante também é o rol da igreja, certo? Como aquela parte do corpo, como a pessoa que é cristã, entende que faz parte daquela congregação onde você aprende. Porque nós somos pessoas que não conhecemos todo. E desde a humildade de não conhecer todo, entendemos que temos que ser parte dessa. Como eu posso falar? Desse grupo de pessoas que procuram a mesma coisa. Desde a humildade, conhecer e nunca ter a verdade, porque a verdade não é nossa. A verdade fica na escrita. E na escrita é onde você descobre qual é a verdade que o Senhor tem para você nesse tempo, e a verdade que você tem que compartilhar, sempre desde a afirmação que Jesus é o Filho de Deus e é o caminho para conhecer Deus.
entendeu? Não há outra verdade que não seja essa. As demais são interpretações, como eu falei, daquelas visões que o Niebuhr propôs, certo? E nesse mundo, voltando para a sua pergunta, nesse mundo onde nós estamos agora, com todas as coisas que acontecem, é fixar nossa procura da verdade na escrita. E desde esse ponto de partida, que é nossa roca, e daquele que não conhece ao Senhor ainda, dar aquela oportunidade, como eu falei, que aconteceu comigo, certo? Eu leí aquele livro como se fosse um livro de histórias, mas aí o Senhor iniciou a obra muito antes, de fato. Mas na verdade é que quando você é como as coisas que acontecem na nossa vida, se você está em contato com alguém que tem uma gripa, vai pegar a gripa. Se você lê a Bíblia, o Senhor vai fazer a obra, mas você tem que abrir o seu coração. Então, voltando para o ponto focal disso, é a escrita. A escrita vai ser a clave para que no mundo que seja, a verdade saia e a luz ilumine o caminho que você tem que seguir. Aí, nesse vazio existencial que você mencionou, certo? Aquele que completa todo, porque não somos criação de Deus, certo? A perfeita criação de Deus, mas como pessoas que existem para nossa completitude, falta isso. Falta isso que nós podemos procurar na escrita, falta isso que nós podemos encontrar na oração, no diálogo direito com Deus por meio de Jesucristo, que é aquele que abriu a porta, que vino ao mundo para que nós consigamos entender de que Deus, como nós falávamos, certo? Não é lejano, não fica longo, está bem pertinho. Ele está na porta e espera, certo? Que você abra essa porta e ele consiga ter uma relação muito importante, certo? Que é de jantar juntos, de permitir que faça parte de nossa vida, que complete a vida, onde nós temos necessidades, onde nós temos dor, onde nós temos, e eu estou falando por mim, pelas coisas que aconteceram na minha vida, eu contei no início, né? Assim que nesse mundo onde eu vivo, que todas as manhãs, quando eu abro a porta, se experimenta isso que você falou, a resposta, a solução, fica na palavra de Deus. Me desculpe, não sei se isso responde a sua pergunta. Não, responde porque é justamente onde eu gostaria que ela chegasse, é o escrito. Porque não basta apenas eu ter uma leitura da cultura e na introdução do evangelho a ela, eu esquecer a Bíblia. Porque o Niebuhr me parece que é justamente isso que ele propõe. Né? Ele propõe o seguinte: olha, analisa a cultura, observa a cultura, para que o evangelho possa ser acessível dentro da realidade dessa cultura. Mas não é um abandono dos escritos. Ao contrário, os escritos já contempla qualquer tipo de cultura, seja ela no que diz respeito a uma construção, seja ela a uma adequação, né? Ou seja ela uma adaptação teológica. Já está lá. Então é por isso que é necessário saber interpretá-la para saber como que esse evangelho vai ser introduzido. Obrigado, professor Alejandro. Agora eu passo para o David aí, viu? Bem. Alejandro, meu irmão, muito obrigado, viu? Seu português está melhor que o meu. Que isso, cara? Excelente. Acho que algumas das coisas que eu falo poderiam ser muito estruturadas, porque eu tomei aula, certo? E Claro. vou compartilhar mais uma e bem curtinha. O que aconteceu? Eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, certo? E eu me lembrava que todos meus amigos falavam para mim: hey, cara, vamos de férias para Brasil. E eu falava:
Não, cara, vamos para Colômbia, Chile. Eles falam como nós, espanhol. Eu não entendo português. Na verdade, não gosto de Brasil por isso. Não vou entender, não. E veja o que o senhor fez. Na verdade, né? Porque eu trabalhei para Latam, que é uma empresa de aviões, certo? Aeronáutica, e falavam para mim com a fusão com TAM, você tem que aprender português. E eu falava, não, não preciso. Aconteceu o mesmo com o senhor, viu? E o senhor muda as coisas. E um dia eu aprendi português porque tive que trabalhar numa empresa que fica lá no Brasil e aprendi. E eu não sabia que algum dia o senhor ia deixar que acontecera o que está acontecendo agora, viu? Glória a Deus. Eu, desde a Argentina, falando com alguém lá no Brasil que vai compartilhar as boas notícias, viu? Muito obrigado por isso. E graças a Deus que permitiu que aconteça essas coisas. Você tem que escutar. Eu escutei e aprendi e veja, estamos falando hoje, né? Muito bom, meu irmão. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua contribuição, pelo aceite aqui dessa exposição, que foi fantástica. Provavelmente nós iremos ter encontros iguais a esse, com a sua presença, viu? Muito obrigado. Pastor Omar, quer falar alguma coisa a respeito do próximo encontro? Eu quero, na verdade, antes de falar do nosso próximo encontro, eu quero novamente agradecer ao professor Alejandro pelo aceite, pelo convite, pela excelente exposição. Aproveitar o momento para fazer alguns agradecimentos também, além do nosso convidado. Como de costume, a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de compartilhar verdades, reflexões que servem para o nosso elevo e cultura intelectual, inclusive vida espiritual. Agradecer aqui ao Moacir, né, na parte tecnológica, também ao David, agradecer a toda a nossa equipe de mídia, das redes sociais, agradecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, né, a Music Móveis, pastor Noé, seu filho irmão Silas, também a Dylan, pelo incentivo, pelo apoio, pela credibilidade, e também aproveitando para fazer aqui o merchandise, você que precisa de instrumentos musicais, de móveis, com preço bacana, acessível e também facilidade de pagamento, procura lá a Music Móveis e também a Dylan, tá bom? Tem excelentes preços, coisas de altíssimo nível, de última tecnologia e qualidade também. Muito bom. David, obrigado mais uma vez. Professor agradeço, Alejandro, muito obrigado, viu? Próximo encontro é? Próximo encontro, deixa eu só ver aqui no nosso calendário, e nós temos uma novidade, né? No próximo encontro, estamos aí já pré-confirmados, teremos aqui uma doutora, tá? Está lá falando também, né? Nesse quarto encontro, pela primeira vez uma mulher falando, esse espaço aqui é bem democrático, e se tudo der certo, Deus assim permitir, o nosso próximo encontro será aos dias 27 de novembro. Você é o nosso convidado, nossa convidada, agende aí, não marque outro encontro, porque será algo também muito proveitoso, como tem sido até o dia de hoje. Amém. Obrigado, pastor Omar, pela parceria, o Moacir. Ale, Deus te bendiga, hermano. Muitas gracias, de verdade, por isto, não? E, meus irmãos, só para fechar aqui, nós vamos deixar na descrição desse vídeo as redes sociais dos nossos parceiros, né, pastor Omar? Isso. Music Móveis e Dylan do Brasil. É isso. Um fortíssimo abraço e fiquem todos na paz. Até a próxima.